Olá, meu nome é Dânia e estou aqui para trazer a 17ª aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse totalmente trazido pelo irmão Joseph, da 7ª dimensão de luz. Para quem está chegando nesse momento e não acessou as aulas anteriores, é bastante importante, devido que essa é a última aula do conteúdo dos graus evolutivos do ser humano. E para ter um bom entendimento desse, é fundamental que assistam as primeiras aulas em sequência. Hoje, Joseph nos traz os elementos químicos. A água se encontra em estado líquido, com o objetivo de servir de conexão aos corpos dos irmãos humanos, a humanidade propriamente dita. Os sais minerais estão sendo conectados a uma cadeia uniforme. Percebam que a conexão dessa cadeia está diretamente relacionada à composição do DNA dos humanos. A correlação dessa necessidade vai muito além da exatidão dos 70% dos corpos serem água, líquido. A criação da água, na forma original, foi desenvolvida como um elemento químico e tal fato agora precisa estar em outra compreensão. Quando trazemos o aspecto químico à linguagem universal, precisamos quase que dissecar quimicamente cada partícula dos elementos, para então compreender que o movimento acelerador que faz com que os sais minerais, o hidrogênio, o oxigênio e todos os elementos condutores servem metaforicamente de elo para suprir as necessidades compostas do organismo dos corpos humanos, da natureza, dos elementos animados que foram geneticamente criados através da origem do Criador. O aspecto da água, através da essência, foi incrementado com uma fisicalidade onde o amor uniu elementos saudáveis da água. Em cada cadeia houve a separação adequada, a composição da matéria apropriada. Então, os elementos da água foram conectados através do amor, para suprir a necessidade da existência do DNA que ali estava sendo composto, para que a existência da humanidade pudesse ter êxito na sua evolução. A cadeia de elementos que diretamente conecta os elementos da água são os mesmos que suprem as necessidades da biologia do corpo humano. É preciso compreender que a energia da água supre a necessidade da biologia. Porém, o amor irradia funcionalidade quando quimicamente dois ou mais elementos se tornam algo composto para suprir uma necessidade que não está relacionada àquele corpo diretamente pelo amor. Tal conexão servirá apenas nesse quadrante, como uma forma de compactar a necessidade do corpo humano de ser irradiado por aquele composto químico, que nesse caso é a água. Se separarmos tais elementos e os ingerirmos separadamente, não há finalidade aparente. Então, nessa junção equilibrada, o organismo biológico, quando assim foi criado, foi desenvolvido diretamente por uma existência e, ao mesmo tempo, tudo ao seu redor desenvolvido, criado para a subexistência. A água é um elemento que podemos dizer que é a subsistência da humanidade. Para os peixes, a água é o lugar onde eles vivem. Então, a utilidade desse elemento químico é completamente diferente do que
Para os humanos, contudo, a mesma água desempenha processos, funções relacionadas à continuidade da existência. Mesmo que a funcionalidade possa exercer diferentes importâncias, tais elementos estão na mesma proporção, interligados para produzirem a continuidade da vida. Precisamos compreender que o corpo biológico tem uma composição em cada partícula, em cada célula do corpo. Quando a junção de duas ou mais células da biologia acontece um encontro, uma mutação. E quando há composição, precisa existir uma manutenção para aquelas duas células que se tornaram compostas, para que possam continuar equilibradas e naturalmente possam estar em um movimento de evolução contínua. A junção de duas células é atraída através do amor. Duas ou mais células se conectam com o amor, através do amor. No caso, esse é o objetivo do corpo humano, pois toda junção gera uma necessidade. Toda célula que se torna composta gera uma necessidade, que é a necessidade da manutenção. Então acontece paralelamente o desenvolvimento do que irá suprir a manutenção daquelas duas células ou mais. Para essa finalidade, a água foi criada. É preciso compreender que a água se faz presente como elemento que está relacionado à materialização. Mais à frente, traremos que em outras dimensões a água não exerce mais a função que hoje ela exerce na tridimensionalidade. E para exemplificarmos e tornarmos objetivo o que acabamos de trazer, quando é gerada uma necessidade, quando o amor conecta duas ou mais partículas, automaticamente gera uma necessidade de equilibrar a junção, a composição. Então, essa energia que se forma nessa junção encaminha uma questão ao universo, uma necessidade ao universo. O amor busca, então, elementos para que aquela nova composição possa continuar existindo. E ele encontra na singularidade elementos para serem compostos. O amor, então, está em todas as informações necessárias para que haja a manutenção correta daquela recente combinação celular. Ele busca no universo, na criação divina, elementos que poderão nutrir aquela nova composição. E é o amor que atrai vibracionalmente aquele novo composto. E a água se formou exatamente dessa forma. O amor de tudo que foi criado por Deus atraiu os elementos necessários para suprir a continuidade evolutiva daquelas partículas que acabaram de se juntar e se tornando compostos. Para trazer um exemplo à humanidade, reconhecer como o início de tudo o Big Bang. Mas agora vamos compreender que tudo é amor, que o amor está em todos os lugares. Então ele gera uma vibração, porque precisa buscar elementos para dar continuidade à elevação. Então ele faz uma explosão eletromagnética, enviando informações para todo o universo. E a sua atração é quase que um convite magnético, para que os tais elementos possam ser atraídos e juntos serem formadores de um composto
que irá nutrir a necessidade daquele novo ser que está surgindo. Por isso que a água é um elemento purificado, porque ela é a vida. A água é um elemento de puro amor, porque ela é a continuidade de um elemento que se formou. Ela é essencial para o corpo humano, para a natureza, para a elevação, e os elementos que estão nela podem ser batizados como elementos vitais que foram de alguma forma atraídos pelo amor, para servirem a um propósito evolutivo no planeta de vocês, na raça que ali estava sendo criada. A criação aconteceu pela necessidade de manter e evoluir a raça humana que ali estava se formando. O amor uniu os elementos para criar a água e quimicamente juntou os nutrientes adequadamente perfeitos, para que os órgãos do corpo consigam viver, serem nutridos e servirem ao propósito da existência humana, para posteriormente serem veículos de centelhas divinas que estavam sendo criados por Deus Pai pela fonte criadora. A humanidade gosta de cultuar. A água é o primeiro elemento para ver a sobrevivência na caminhada da humanidade. A água é o grande símbolo da existência humana. É o grande elemento que se conecta a todos os órgãos da biologia celular do corpo físico. Não há sequer uma célula que não combine de alguma forma com a composição da água. Mesmo os ossos se identificam com a água e têm a necessidade da conexão. Quando a água entra em contato com os órgãos do corpo físico, o amor encaminha todos os nutrientes individualmente para cada parte do corpo. Ele conduz com amorosidade da eternidade e de cada elemento está precisando. Muitas vezes o amor nutre muito mais um órgão do que o outro, pela necessidade que um está precisando mais que o outro. A finalidade do amor é compreender como auxiliar na manutenção da elevação da biologia celular. O amor sabe, ele se conecta com cada órgão, ele se conecta com a água, e o amor é o grande caminho, o elo condutor da necessidade de cada célula da biologia celular do corpo humano, porque o amor serviu de elo de ligação da água, porque o amor serviu da criação da biologia celular. O amor sabe mais do que ninguém como um elemento ou um composto pode ajudar a interagir a elevação e a manutenção daquele elemento composto que foi criado pela condução do próprio amor. O amor é o único elemento que Deus, a fonte criadora, utiliza e utilizou para a criação universal. O amor é a sabedoria eterna e sabe o que será desenvolvido como elemento primário e composto. E chegamos a o término de mais uma aula. E eu agradeço ao nosso irmão Joseph, que nos trouxe todo esse aprendizado para a humanidade. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. A minha gratidão.